Entrei e vi a minha família no sofá. O meu marido, a minha mãe, o meu filho e a minha própria irmã. "O que se passa?" perguntei, temendo o pior. "Mãe, senta-te", disse o meu filho. "Tens de aceitar uma nova realidade. Já não estás no comando desta família. A tia Filipa está. Ela faz o pai mais feliz agora." Fiquei furiosa. Todos sabiam. Saí da sala sem dizer uma palavra. No dia seguinte, tinha 118 chamadas não atendidas. "Olá a todos. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar a minha história, adoraria saber de que cidade me estão a ver. Por favor, não hesitem em partilhá-lo nos comentários. Agora, permitam-me que vos mergulhe nesta história." O vento da Serra da Arrábida estava cortante naquela noite, daquele tipo de frio que se infiltra pelo casaco e se instala nos ossos. Tinha acabado de aterrar no aeroporto de Lisboa depois de 3 dias exaustivos em Coimbra, a salvar um negócio que o meu marido, Gonçalo, quase tinha torpedeado com a sua arrogância. Estava exausta. Os meus olhos ardiam por falta de sono e os ombros doíam-me com o peso da mala do portátil. Tudo o que eu queria era um duche quente, um copo de vinho tinto e o conforto do meu lar. Queria dizer ao Gonçalo que tinha arrumado a confusão dele, que o império imobiliário Teixeira Alves, que construímos durante 22 anos, estava a salvo por mais um trimestre. Estacionei o carro na entrada da nossa vivenda em Belas Clube de Campo. As luzes da sala de estar estavam acesas, brilhando intensamente contra o relvado escuro e coberto de geada. Era estranho. Normalmente às 10 da noite, a casa estava em silêncio. O Gonçalo estaria no seu escritório e o meu filho de 21 anos, o Lourenço, estaria no seu quarto a jogar videojogos ou com os amigos. Abri a porta principal, deixando cair as minhas chaves na taça sobre a mesa do hall de entrada. O silêncio que me recebeu não era pacífico, era denso, parecia carregado, como o ar antes de uma tempestade. "Olá", disse em voz alta, pendurando o meu casaco. "Gonçalo, Lourenço, estou em casa. Catarina, estamos na sala de estar." A voz da minha mãe veio da sala. O meu estômago contraiu-se. A minha mãe, Graça, vivia a 40 minutos de distância. O que fazia ela aqui numa terça-feira à noite? Um pânico súbito apoderou-se de mim. Teria acontecido alguma coisa à minha irmã Filipa? Alguém estava doente? Corri para a sala de estar com o coração a martelar-me nas costelas. Mas não era uma emergência médica, era um tribunal. Estavam todos ali, dispostos no sofá de design em pele que eu própria tinha escolhido no Natal passado. O Gonçalo estava sentado no centro, impecavelmente vestido com uma camisa branca, mas não me olhava nos olhos. À sua esquerda estava a minha mãe, Graça, com uma postura rígida e as mãos firmemente entrelaçadas no colo. À sua direita, a Filipa, a minha irmã mais nova, e na poltrona ao lado, o meu filho, Lourenço. A atmosfera era sufocante. Ninguém chorava, ninguém parecia triste, pareciam determinados. "O que se está a passar?" perguntei com a respiração ofegante. "Estão todos bem, mãe?" Dei um passo em frente, mas o Lourenço levantou-se. Não veio abraçar-me. Postou-se como um segurança a bloquear uma porta. Olhou para mim com os olhos desprovidos do calor que eu tinha cultivado durante 2 décadas. "Mãe, senta-te", disse o Lourenço. A sua voz era fria, mais grave do que eu me lembrava, despojada de todo o afeto. "Tens de ouvir e não fazer um escândalo." "Um escândalo? Lourenço, estás a assustar-me." "O que é isto?" "Tens de aceitar uma nova realidade", continuou ele, recitando palavras que soavam ensaiadas. "Já não estás no comando desta família." Olhei para o Gonçalo. "Gonçalo, por que não dizes nada?" O Gonçalo finalmente levantou o olhar. O seu rosto atraente, o rosto que tinha sido a imagem pública da nossa empresa durante anos, contraiu-se numa careta de pena misturada com aborrecimento. "Acabou, Catarina. A farsa terminou." "Que farsa?" Sentia que me estava a afogar em terra firme. "A tia Filipa", disse o Lourenço, apontando para minha irmã. "Ela faz o pai mais feliz agora. Ao contrário de ti, ela compreende-o." O mundo parou de girar. Olhei para Filipa, a minha irmã mais nova,
a quem eu tinha pago a renda durante 6 anos, a quem eu tinha contratado quando mais ninguém lhe dava trabalho. Estava sentada com as pernas cruzadas, a usar uma blusa de seda que se parecia suspeitosamente com uma que faltava no meu armário. E então vi. A mão do Gonçalo repousava casualmente, possessivamente, sobre o joelho da Filipa. Não queríamos que soubesses por um estranho, interveio a minha mãe, Graça. A sua voz não era de desculpa, era um sermão. Queríamos fazer isto como uma família. Catarina, tens de ser realista. Há anos que és casada com o teu trabalho. O Gonçalo é um homem com necessidades. Precisa de uma esposa que esteja presente, não de uma sócia que dorme com o portátil. Mãe, sussurrei, a traição cortando mais fundo do que qualquer faca. Tu sabias. Estás a aprovar isto? Estou a apoiar a felicidade, disse a Graça, erguendo o queixo com ar desafiador. A Filipa e o Gonçalo partilham uma ligação. Amam-se, Catarina. Não foi algo que planearam. Simplesmente aconteceu. Não os podes castigar por se apaixonarem. Olhei para a Filipa. Ela ofereceu um pequeno sorriso triunfante, pôs uma madeixa de cabelo atrás da orelha e baixou o olhar. No seu dedo, a brilhar sob as luzes embutidas, estava um anel de diamantes. Não era um anel novo. Era o meu anel. Era o diamante antigo de estilo Art Deco que o Gonçalo me tinha oferecido no nosso 20º aniversário, o que tinha desaparecido misteriosamente do meu porta-joias há 6 meses. Tinha virado a casa do avesso à procura dele, chorando durante dias. O Gonçalo tinha me dito que eu era descuidada, que provavelmente o tinha perdido no ginásio. Esse é o meu anel, disse eu. A minha voz tremia com uma raiva tão pura que sentia calor na garganta. Fica-lhe melhor a ela, disse o Gonçalo, encolhendo os ombros. Era um desperdício em ti. Nunca usa joias, de qualquer maneira. Queremos que te mudes, disse o Lourenço, quebrando o silêncio novamente. O pai fica com a casa. Eu fico aqui. É melhor que te vás embora. Crias demasiada tensão. O meu filho, o meu menino a quem eu tinha cuidado com febres, cuja propina da universidade eu paguei trabalhando 80 horas por semana, estava a expulsar-me da casa que eu construí. Estás a escolher isto? Perguntei ao Lourenço, as lágrimas finalmente a arderem-me nos olhos. Estás a escolher a mulher que se deita com o teu pai pelas minhas costas? É a tua tia, Lourenço. Ela já não é só minha tia, retorquiu o Lourenço. É a única que realmente me ouve. Tu só me atiras dinheiro e me dizes para estudar. O pai e a Filipa, eles tratam-me como um adulto. Olhei para os 4. O meu marido, a minha irmã, a minha mãe, o meu filho, os 4 pilares da minha vida, e cada um deles estava podre. Não estavam apenas a partir-me o coração, estavam a desmantelar a minha existência com uma crueldade que me deixou sem fôlego. Senti uma onda de náuseas, mas engolia. Não lhes daria a satisfação de me ver desmoronar. Não gritaria, não suplicaria. Endireitei as costas. Olhei para o Gonçalo, cravando os meus olhos nos dele, até ele estremecer e desviar o olhar. Achas que ganhaste? Disse eu, com a voz calma, mas mortalmente firme. Achas que podes reescrever a história só porque estás aborrecido e és um egoísta? Não faças uma cena, Catarina, disse a Filipa, com a voz enjoativamente doce. Vamos ser maduros com este divórcio. Divórcio? Soltei uma risada curta e seca. Oh, não fazes ideia do que está para vir. Não nos ameaces, retorquiu o Gonçalo, recuperando a sua arrogância. Já falei com os advogados. Estás fora. O acordo pré-nupcial, os estatutos da empresa. Tenho tudo coberto. Sai por essa porta, Catarina. Se ficares, farei com que a segurança te retire da minha propriedade. Tua propriedade? Olhei ao redor da sala. Eu escolhi cada azulejo desta casa. Paguei por cada tijolo. E agora estás a invadir uma propriedade privada, disse o Lourenço. Foi isso, a ruptura final. Olhei para o meu filho uma última vez, memorizando o rosto do estranho em que ele se tinha tornado. Está bem, disse eu. Virei-me. Não tirei o casaco. Não peguei nas minhas chaves da taça. Tinha o meu conjunto de reserva no bolso. Caminhei em direção à porta.
Onde vais? Gritou a Graça, uma ansiedade súbita na sua voz. Catarina, temos de discutir o acordo. O Gonçalo tem uma oferta generosa se assinares esta noite. Não respondi. Abri a pesada porta de carvalho e saí para a gélida noite de Cascais. O vento bateu-me na cara, secando as lágrimas antes que pudessem cair. Entrei no meu carro, o motor a ganhar vida no silêncio da entrada. Ao fazer marcha atrás, vi-os através da janela. Já estavam a servir espumante. Estavam a celebrar a minha eliminação. Conduzi para a escuridão, as minhas mãos a agarrarem o volante com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. Não sabia para onde ia, mas sabia uma coisa com certeza. A Catarina que eles conheciam, a capacho, a provedora, a que resolvia tudo, tinha morrido naquela sala de estar. E a mulher que se afastava era alguém que eles deviam temer, e muito. Se estás a ouvir isto e estás tão furioso como eu estava naquele momento, por favor, clica no botão gosto e comenta com o número 1 abaixo. Faz-me saber que estás comigo. O vosso apoio diz-me que não estou sozinha nesta luta. Comenta 1 agora porque, acreditem, o que eles fizeram a seguir faz esta traição parecer apenas o aquecimento. Conduzi durante 1 hora as luzes da cidade de Lisboa a desfocarem-se em rastos vermelhos e dourados através do meu para-brisas. A minha mente era uma tempestade caótica de imagens. O sorrisinho da Filipa, o anel no seu dedo, o olhar frio do Lourenço, mas sob o choque, um instinto primário estava a ser ativado. Sobrevivência. Precisava de gasolina. A luz da reserva tinha estado a piscar desde que saí do aeroporto, mas eu estava demasiado ansiosa para chegar a casa para parar. Agora, num troço desolado da A5, parei numa estação de serviço 24 horas. As minhas mãos tremiam enquanto saía para o frio cortante. Introduzi o meu cartão de crédito, o cartão Platina ligado à nossa conta conjunta, o que usava para tudo, desde as compras do supermercado aos jantares de negócios. Na bomba de gasolina, a processar. O ecrã piscou a vermelho. Recusado. Por favor, dirija-se à caixa. Franze o sobrolho. Era impossível. O limite de crédito daquele cartão era de 50.000 euros e eu tinha pago a fatura completa há 3 dias. Tentei novamente. Recusado. Um nó frio formou-se no meu estômago, mais pesado do que a traição que acabara de presenciar. Procurei na minha carteira e tirei o meu cartão de débito pessoal, o ligado à minha conta, a ordem onde o meu salário era depositado. Entrei na estação. O funcionário, um adolescente aborrecido com auscultadores ao pescoço, nem sequer levantou o olhar enquanto eu punha uma garrafa de água e um pacote de pastilhas elásticas no balcão. Passei o cartão de débito. Não passa, murmurou ele, a mastigar a sua pastilha. Tente de novo, disse eu, com a voz tensa. Há dinheiro aí. Ele suspirou e passou novamente. Recusado. Senhora. Fundos insuficientes ou cartão bloqueado. Tem dinheiro? Fiquei ali, paralisada sob as duras luzes fluorescentes. A minha aplicação do banco. Tinha de verificar a minha aplicação. Os meus dedos desajeitados procuraram o meu telemóvel enquanto iniciava a sessão. Acesso negado. Falha na autenticação do utilizador. Por favor, contacte a sua agência. Tentei a conta da empresa. Acesso negado. Tentei a conta poupança conjunta. Acesso negado. O Gonçalo não só me tinha expulsado de casa, como tinha executado um bloqueio financeiro de emergência. Ele tinha estado a planear isto. Não se bloqueia um coproprietário das contas empresariais e pessoais instantaneamente, a menos que se tenha preparado o terreno com o banco, alegando falsamente fraude ou mudando os privilégios administrativos com dias de antecedência. Ele queria-me na miséria. Queria deixar-me encalhada no meio da noite sem recursos, para que eu me arrastasse de volta e assinasse qualquer oferta generosa que a Graça tinha mencionado. Remexi na minha mala, para além do plástico inútil, até o pequeno bolso com fecho no fundo. Encontrei 3 notas amachucadas de 20 euros e um punhado de moedas. 60 euros.
Era este o meu patrimônio líquido neste momento. Paguei 20 euros de gasolina e a água com dinheiro. Voltei para o meu carro a tremer, não só do frio, mas da consciência aterradora da minha vulnerabilidade. Não podia ir para um hotel, não tinha cartão de crédito para a calção. Não podia ir para a casa da minha mãe, não podia ir para a da Filipa. Conduzi até encontrar um motel de beira de estrada com um letreiro de neon a piscar que dizia vago. Era um daqueles lugares onde os camionistas dormem umas horas. O tipo de lugar onde os lençóis cheiram a fumo velho e a arrependimento. Pagamento adiantado, disse o gerente noturno através de um vidro blindado. 50 euros pela noite. Entreguei-lhe 50 dos meus 60 euros restantes. Ele deslizou uma chave pela bandeja. Quarto 12. O quarto estava gelado. O aquecedor fazia um barulho metálico e cuspia um ar que cheirava a pó queimado. Sentei-me na beira do colchão afundado, ainda com o meu caro fato de negócios, o casaco bem apertado à minha volta. Olhei para o meu telemóvel. O ecrã estava iluminado com notificações. Não, desculpa, não, por favor, volta. 118 chamadas não atendidas. A maioria era de um número que reconheci, o do advogado pessoal do Gonçalo, um tubarão chamado Sérgio Almeida. E depois começaram a chegar os e-mails. Assunto: acordo de dissolução de casamento. Assunto: urgente, acordo de confidencialidade requerido. Assunto: notificação de despedimento, Imobiliária Teixeira Alves. Abri primeiro a notificação de despedimento. Era um PDF anexo a um e-mail da diretora de recursos humanos. Uma mulher que eu tinha contratado, uma mulher que eu tinha orientado. Esma. Senhora Alves, com efeito imediato, o seu cargo como diretora de operações fica rescindido por justa causa. Alegações de espionagem corporativa e negligência grave. Rime. Um som áspero e rouco no quarto vazio. Espionagem? Negligência? Eu era a que ficava até às 3 da manhã a auditar os livros. Eu era a que conhecia cada lei de urbanismo de Lisboa. O Gonçalo nem sequer sabia converter um PDF sem me pedir ajuda. E então chegou uma mensagem de texto. Era do Lourenço. O meu polegar pairou sobre o ecrã, uma pequena e tola parte de mim, esperando que ele tivesse fugido, que estivesse arrependido. Mãe, não tornes as coisas mais difíceis. O pai diz que me corta a propina e o fundo fiduciário se lutares contra o divórcio. Ele prometeu-me o cargo de vice-presidente no próximo ano se eu ficar do lado dele. Sempre me disseste para ser ambicioso. Só estou a fazer o que me ensinaste. Por favor, compreende. Deixei cair o telemóvel na cama como se queimasse. Essa foi a machadada final. O Gonçalo não só tinha levado o meu dinheiro e o meu trabalho, tinha comprado a alma do meu filho. Tinha usado a riqueza que eu ajudei a construir para subornar o meu próprio filho contra mim. Encolhi-me sobre a colcha suja, com os joelhos encostados ao peito. As lágrimas finalmente chegaram, quentes e rápidas. Chorei pelo menino a quem lia histórias para adormecer. Chorei pela irmã que tinha protegido no pátio da escola. Chorei pelo marido em quem tinha acreditado quando ele não era mais do que um sorriso e um fato barato. Mas à medida que a noite avançava e as lágrimas secavam em sal incrustado nas minhas bochechas, algo mais começou a assentar no meu peito. Era frio e pesado, como uma pedra. Eles pensavam que me tinham apagado. Pensavam que, ao tirar-me os cartões de crédito e as palavras passe, me tinham tirado o meu poder. Esqueceram-se de uma coisa. Esqueceram-se de quem construiu o castelo em que estavam sentados. Esqueceram-se de quem desenhou os sistemas de segurança, quem redigiu os contratos e quem sabia onde os esqueletos estavam enterrados. O Gonçalo pensava que a imobiliária Teixeira Alves funcionava com o seu charme. Ele estava prestes a aprender que funcionava com o meu cérebro. E embora ele pudesse ter roubado as chaves da porta da frente, tinha se esquecido de que o arquiteto deixa sempre uma porta das traseiras. Fiquei a olhar para a mancha de umidade no teto, à espera que o sol nascesse. Eu já não era a Catarina, a esposa. Não era a Catarina, a mãe. Era a Catarina, a arquiteta.
e estava prestes a deitar toda a casa abaixo. Dormir foi impossível naquele quarto de motel. O barulho do trânsito da autoestrada era um zumbido constante, mas era o ruído na minha cabeça que me mantinha acordada. As memórias, afiadas e dentadas, repetiam-se em loop. Para entender por que estava deitada num colchão sujo com 10 euros no bolso, tinha de recuar. Tinha de olhar para as fundações da minha vida e perceber que estavam rachadas desde o início. Cresci numa pequena vila, no Alentejo, a mais velha de 2 filhas. O meu pai morreu quando eu tinha 7 anos, deixando a minha mãe, Graça, a criar-nos sozinha. A morte dele quebrou algo nela, ou talvez apenas revelou quem ela realmente era. Era uma mulher que precisava de ser adorada, de ser o centro das atenções, e projetava essa necessidade nas suas filhas. Ou melhor, numa delas. A Filipa nasceu bonita, mesmo quando bebê. Tinha caracóis dourados e grandes olhos azuis que faziam os estranhos pararem na rua. Eu era simples, cabelo castanho, olhos sérios, robusta. Eu era a responsável. A Filipa era a princesa. Lembro-me do dia em que fiz 18 anos. Tinha acabado de receber a minha carta de aceitação na Universidade Católica Portuguesa para gestão e uma bolsa parcial. Era o meu bilhete de saída. Tinha tido 3 empregos a tempo parcial durante o secundário. A dar explicações, a servir à mesa, a arrumar livros na biblioteca, para poupar para o resto da propina. Entrei a correr na cozinha, a agitar a carta. Mãe, entrei. A Graça estava à mesa, a pintar as unhas da Filipa. A Filipa tinha então 12 anos, já exigente e mimada. Que bom, Catarina, disse a minha mãe, sem levantar o olhar. Mas fala mais baixo. A Filipa está com dor de cabeça. Mas, mãe, é a católica. É o curso de gestão. A Graça suspirou, finalmente olhando para mim. Os seus olhos não estavam cheios de orgulho. Eram calculistas. Catarina, querida, temos de falar sobre esse dinheiro que poupaste. O meu fundo para a universidade? Bem, a Filipa foi descoberta. Há um concurso de modelos em Vila Moura no próximo mês. Pode ser a sua grande oportunidade, mas as taxas, a viagem, as fotos para o portfólio, é caro. O meu coração afundou-se. Mãe, esse é o meu dinheiro da propina. Eu ganhei-o. Que egoísta que és, Catarina, interveio a Filipa, soprando as unhas molhadas. Não queres que eu seja famosa? Quando for rica, compro-te um carro, Catarina, disse a minha mãe, a sua voz a adquirir aquele tom, o que misturava culpa com uma ordem. Tu és a forte, és inteligente, podes sempre arranjar uma maneira, podes trabalhar mais um ano, ir a aulas noturnas, mas a Filipa, ela é delicada, este é o sonho dela. Não queres esmagar o sonho da tua irmã, pois não? As famílias sacrificam-se umas pelas outras. Dei-lhes o dinheiro, claro que dei. Tinha sido condicionada durante 18 anos a acreditar que o meu valor residia unicamente no que eu podia fornecer-lhes. Eu era o bode expiatório, a mula, a que resolvia as coisas. A Filipa era a menina de ouro, a estrela, a que merecia brilhar. A Filipa foi para Vila Moura. Não foi contratada. Gastou o dinheiro em roupas e parques temáticos. Eu passei o ano seguinte a trabalhar turnos duplos num restaurante para recuperar o dinheiro. Comecei a universidade um ano mais tarde, exausta, mas determinada. Essa dinâmica nunca mudou, simplesmente evoluiu. Quando me formei como a melhor do meu curso, a minha mãe não veio à cerimônia porque a Filipa estava com uma ansiedade severa por causa de uma separação com um namorado de 2 semanas. Atravessei o palco sozinha. Quando consegui a minha primeira grande promoção numa consultora financeira, a minha mãe disse: "Isso é ótimo, querida. Ouve, podes emprestar a Filipa 2.000 euros. O senhorio dela está a ser horrível. Paguei a renda da Filipa. Paguei as reparações do carro dela. Paguei as aulas de representação dela, às quais ela nunca foi. Comprei um apartamento à minha mãe para que ela não tivesse de se preocupar com as escadas. Eu pensava que estava a comprar o amor delas.
Pensava que se simplesmente desse o suficiente, trabalhasse o suficiente, resolvesse problemas suficientes, elas finalmente olhariam para mim como olhavam para Filipa. Pensei que um dia a minha mãe olharia para o meu rosto e diria: "Estou tão orgulhosa de ti, Catarina. És a minha alegria." Mas eu nunca fui a alegria dela. Eu era a sua conta da luz. Era a sua rede de segurança. E então conheci o Gonçalo. Ele era charmoso, ambicioso e parecia ver-me a mim. Disse-me que eu era brilhante. Disse-me que eu era bonita. Não percebi na altura que ele tinha o mesmo olhar calculista nos olhos que a minha mãe. Ele não viu uma alma gêmea, viu um hospedeiro. Viu uma mulher treinada para dar tudo e não pedir nada em troca. Ele encaixou-se perfeitamente no espaço vazio do meu coração, que a minha mãe e a minha irmã tinham esvaziado. Casei-me com ele a pensar que estava a construir uma nova família, uma família melhor. Deitada no quarto escuro do motel, a revelação atingiu-me com a força de um golpe físico. Eu não tinha escapado da minha dinâmica familiar ao casar-me com o Gonçalo. Eu tinha a recriado. O Gonçalo era o menino de ouro, a exigir adoração e recursos. Eu continuava a ser o bode expiatório, a trabalhar na sombra para manter as luzes acesas. E a Filipa era apenas a conclusão inevitável. Os dois parasitas da minha vida tinham-se finalmente encontrado. Tu és a forte, Catarina. A voz da minha mãe ressoou na minha memória. Bem, ela tinha razão numa coisa. Eu era forte. Forte o suficiente para os carregar durante 40 anos. E agora, que Deus os ajudasse, eu era forte o suficiente para os largar. Sentei-me na cama, as molas metálicas a rangerem. Não ia chorar mais. A tristeza tinha desaparecido, substituída por uma clareza fria e clínica. Eles queriam a delicada Filipa. Queriam o sonhador Gonçalo. Tudo bem, podiam ter-se um ao outro, mas não podiam ter o meu dinheiro, não podiam ter a minha empresa. Peguei na mala do meu portátil. Era hora de deixar de ser a filha que se sacrifica. Era hora de ser a CEO que liquida os ativos tóxicos. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas sujas do quarto do motel, projetando sombras longas e poeirentas no chão. Abri o meu portátil. Felizmente, tinha um hotspot Wi-Fi portátil na minha mala, um hábito de anos de viagens de trabalho. O Gonçalo não podia cortar um dispositivo que não sabia que existia. Não entrei nas contas bancárias ainda. Sabia que essas portas estavam fechadas a 7 chaves. Em vez disso, abri um ficheiro chamado Arquivo TA1. Para entender como ia destruir o Gonçalo, tem de entender como o construir. Conheci o Gonçalo há 22 anos num evento de networking imobiliário na Baixa de Lisboa. Ele tinha 29 anos. Usava um fato que não lhe assentava bem, segurava um copo de vinho barato e monopolizava a atenção de um grupo de investidores. Ele era elétrico. Tinha um sorriso que podia vender gelo a um esquimó, uma risada que te fazia sentir a pessoa mais engraçada do mundo. Eu tinha 25 anos. Era analista júnior numa das grandes consultoras, de pé a um canto, a agarrar a minha pasta com estudos de mercado. Observei-o a mover-se pela sala. Ele era carismático, sim, mas eu conseguia ouvir o que ele dizia. Lançava jargões, fazia promessas sobre retornos que eram matematicamente impossíveis. Ele encurralou-me junto ao buffet. Parece que estás a analisar a integridade estrutural das espetadas de camarão, brincou ele. Não, sorri eu. Estou a analisar o teu discurso para aqueles investidores. Estás a prometer uma rentabilidade de 15% numa propriedade num bairro em declínio. Vais fazer-los perder o dinheiro. Ele piscou os olhos, surpreendido. Depois riu-se. Ok, apanhaste-me. Sou um homem de ideias, não de números. Preciso de alguém que entenda as coisas aborrecidas. As coisas aborrecidas são as que te mantêm fora da prisão, disse eu secamente. Ele apaixonou-se por mim, ou pelo menos pelo que eu podia fazer por ele, naquele mesmo momento. Em 6 meses, estávamos casados. Num ano, fundamos a imobiliária Teixeira Alves.
A divisão do trabalho foi estabelecida imediatamente. O Gonçalo era a cara, era o CEO. Tinha as reuniões com os clientes, jogava golfe com os promotores e dava entrevistas ao Jornal de Negócios e ao Expresso. Ele adorava ser o centro das atenções, adorava o título. Eu era a arquiteta, era a diretora de operações, mas na realidade era tudo o resto. Encontrava as propriedades, negociava os empréstimos, geria os empreiteiros, lutava com a Câmara Municipal pelas licenças de construção, tratava dos impostos, dos salários, da conformidade legal. O nosso primeiro grande projeto foi um desastre anunciado. O Gonçalo tinha comprado um armazém industrial em ruínas em Marvila, convencido de que seria a próxima grande reconversão para lofts. Pagou €500 mil a mais. O empreiteiro que ele contratou fugiu com o depósito. Estávamos à beira da falência antes mesmo de termos vendido uma única unidade. Lembro-me de estar sentada à mesa da nossa cozinha, grávida do Lourenço, a olhar para os números a vermelho no livro de contas. O Gonçalo andava de um lado para o outro, em pânico, a suar pela camisa. "Estamos acabados, Catarina", chorava ele. "A minha reputação está arruinada. Vão processar-me. Senta-te", ordenei-lhe. Peguei nas joias da minha avó, a única herança que tinha recebido, a salvo da minha mãe e da Filipa, e vendi-as. Liquidei o meu plano de pensões. Renegociei os termos com o banco, apresentando um plano de negócios tão detalhado, tão à prova de bala, que o gerente da agência disse que era o melhor que já tinha visto. Despedi o amigo do Gonçalo, que atuava como chefe de projeto, e assumi a supervisão da obra eu mesma, a passear por zonas de construção com um capacete e uma barriga de 6 meses. Terminamos o projeto. Vendemos tudo em 3 semanas. O Gonçalo foi aclamado como um visionário na imprensa econômica. A manchete dizia: "Gonçalo Teixeira, o novo rei dos lofts. Ele trouxe a revista para casa, radiante. Olha para isto, querida. Conseguimos." Ele não me mencionou na entrevista nem uma única vez. Quando lhe chamei a atenção, suavemente, ele beijou-me na testa. "Amor, sabes como são os média. Eles gostam de uma narrativa única. Além disso, tu odeias ser o centro das atenções. És a minha arma secreta, o poder por trás do trono. Eu aceitei. Disse a mim mesma que era pela família. Disse a mim mesma que, enquanto a empresa tivesse sucesso, não importava que cara estivesse na capa. Fui uma tola. Durante 20 anos, construí o palco, coloquei as luzes e escrevi o guião. O Gonçalo simplesmente saía e recebia os aplausos, e a empresa cresceu. Expandimos-nos para imóveis comerciais, apartamentos de luxo, empreendimentos de uso misto. Valíamos milhões. Mas a estrutura da empresa, essa era a minha obra-prima. O Gonçalo era preguiçoso com os detalhes. Odiava ler contratos, odiava palavras-passe. "Resolve tu, Catarina", era a sua frase favorita. Então, eu configurei a infraestrutura digital. Criei a intrincada rede de sociedades de responsabilidade limitada para limitar a responsabilidade. Configurei as transferências bancárias automatizadas. E como o Gonçalo era paranoico com os funcionários a roubá-lo, insistiu num servidor interno localizado e altamente encriptado para os nossos dados financeiros mais sensíveis. Ele queria um acesso fantasma, um acesso de administrador mestre que pudesse contornar todos os outros protocolos, caso alguma vez ficássemos bloqueados ou fôssemos sequestrados pelo pessoal de TI. "Só tu e eu saberemos o acesso fantasma", tinha ele dito. Mas o Gonçalo nunca se deu ao trabalho de memorizar a complexa cadeia de 64 caracteres que eu gerei. Ele escreveu-a num post-it, guardou-a na gaveta da sua secretária durante uma semana e depois deitou-a fora, assumindo que eu estaria sempre lá para a digitar por ele. Ele tinha razão. Eu estive sempre lá, até ontem. Agora, sentada no motel, olhei para o ecrã de início de sessão do servidor privado da Teixeira Alves. O túnel VPN era seguro. O Gonçalo pensou que, ao ligar para o banco e remover-me como signatária, me tinha cortado o acesso.
Pensou que, ao despedir-me através dos RH, tinha revogado o meu acesso. Ele baseou-se nos protocolos padrão, baseou-se na porta da frente, esqueceu-se do acesso fantasma. Os meus dedos pairaram sobre o teclado. Digitei a cadeia de caracteres. Era um verso de um poema que eu adorava, misturado com as coordenadas GPS do primeiro edifício que compramos e a data em que o primeiro dente do Lourenço caiu. O Gonçalo não sabia nenhuma dessas coisas. Autenticação em processo, acesso concedido, nível de administrador. O ecrã inundou-se de dados. Todo o sistema nervoso da imobiliária Teixeira Alves estava aberto perante mim. E-mails, transferências bancárias, registros de transferências, documentos fiscais, históricos de chat privados. Eu não estava apenas a olhar para uma empresa. Estava a olhar para a cena do crime do meu casamento. Comecei a descarregar. Não queria apenas alguns ficheiros, queria tudo. Cada e-mail que o Gonçalo tinha enviado nos últimos 5 anos, cada relatório de despesas, cada transferência para as Ilhas Caimão ou para a Suíça. E foi então que vi uma pasta chamada Projeto F. Não era um projeto de construção. O F era de Filipa. Abri a pasta e o sangue gelou-me nas veias. Isto não era apenas um caso, era desfalque em grande escala. Datas, quantias, recibos, 12 de janeiro. Transferência de 5.000 euros para Serviços Pires, LDA, o apelido de solteira da Filipa, 14 de fevereiro. 12.000 euros na Cartier, 1 de março. 4.500 euros de renda mensal de uma suíte de luxo no Hotel Palace. Ele estava a sustentar a Filipa como uma concubina com o dinheiro da empresa durante 3 anos. Mas era ainda mais profundo. Vi transferências para uma empresa fantasma que não reconheci, Luz do Sul Investimentos, LDA. O signatário da Luz do Sul não era o Gonçalo, era a Filipa. E os ativos que estavam a ser transferidos para a Luz do Sul não eram apenas dinheiro, eram escrituras. O Gonçalo estava a transferir lentamente os títulos das nossas propriedades mais valiosas e livres de encargos para uma empresa propriedade da minha irmã. Ele estava a esvaziar a imobiliária Teixeira Alves, a preparar-se para me deixar com a casca vazia, enquanto ele e a Filipa fugiam com os ativos. Senti-me doente. Isto não era apenas substituir-me como esposa, isto era roubo em grande escala. Mas enquanto percorria os documentos, um sorriso frio surgiu nos meus lábios. O Gonçalo era um ator, não um arquiteto. Ele não entendia a papelada que estava a assinar. Na sua arrogância e na ganância da Filipa, eles tinham cometido erros de amador, grosseiros. Tinham falsificado a minha assinatura nas transferências de escrituras. Podia ver nos PDFs, uma cópia digital desajeitada da minha assinatura de um documento diferente. E no acordo de operações da Luz do Sul Investimentos, a Filipa tinha colocado a sua morada permanente. Era a minha morada. A casa que eu paguei. Tinha-os apanhado, mas não podia atacar ainda. Se fosse a polícia agora, o Gonçalo alegaria que foi um erro administrativo. Pagaria uma multa e enterrar-me-ia em litígios durante anos. Ele tinha dinheiro para advogados caros. Eu tinha 10 euros. Não, eu precisava de os deixar enforcarem-se sozinhos. Precisava que eles se sentissem seguros. Precisava que eles pensassem que eu estava derrotada, falida e escondida num buraco. Fechei o portátil. Tinha os planos da sua destruição. Agora só precisava de construir a armadilha. A evidência digital do Projeto F ardia na minha mente, forçando-me a lembrar exatamente como a Filipa se tinha infiltrado no meu santuário. Começou há 5 anos, uma época em que a imobiliária Teixeira Alves estava em expansão e a minha guarda estava baixa. A Filipa tinha acabado de passar pelo seu 3º divórcio. O seu ex-marido, um mecânico decente chamado Rui, tinha-a deixado porque ela se recusava a trabalhar e gastava o seu salário em malas de designer que não podia pagar. Ela apareceu à minha porta com 2 malas e uma história lacrimosa que teria ganho um prêmio Sofia. Ele era um agressor, Catarina, chorou ela, atirando-se para os meus braços.
Mais tarde soube que agressor significava que ele lhe tinha cortado o cartão de crédito. Não tenho para onde ir. A mãe disse que tu me ajudarias. A Graça ligou-me 10 minutos depois. Catarina, tens essa casa tão grande com todos esses quartos de hóspedes vazios. Deixa a tua irmã ficar umas semanas. Ela só precisa de se recuperar. A família ajuda a família. Concordei. Eu concordava sempre. Uma semana transformou-se em 6 meses. A Filipa passava os dias junto à minha piscina, a beber o meu vinho e a criticar os meus jardineiros. O Gonçalo, na altura, parecia aborrecido com a sua presença. Ela é uma preguiçosa, Catarina, queixava-se ele. Trata a nossa casa como um hotel. Eu defendia-a. Ela está de luto, Gonçalo. Dá-lhe tempo. Depois veio o pedido. Preciso de um trabalho, anunciou a Filipa uma noite ao jantar. Estou aborrecida. Quero trabalhar para vocês. Quase me engasguei. Filipa, gerimos uma empresa imobiliária comercial. É de alta pressão. Que competências tens para isto? Sou boa com pessoas, insistiu ela. Posso ser, não sei, relações com clientes. Posso organizar as festas. Posso falar com os investidores. Vocês são tão sérios. Precisam de alguém divertido. Não, disse eu. Foi uma das poucas vezes que impus um limite. Mas a Graça interveio. Conduziu 40 minutos para tomar um café comigo. Catarina, esta é a oportunidade da Filipa para ser responsável. Se não lhe deres um trabalho, ela vai afundar-se. Queres que ela viva no teu sofá para sempre? Dá-lhe um salário. Deixa que ela se mude. O Gonçalo acha que é uma boa ideia. Pisquei os olhos. O Gonçalo, falei com ele, disse a Graça suavemente. Ele acha que a Filipa poderia ajudar a suavizar a imagem da empresa. Sabes que tu podes ser um pouco intensa, querida. Confrontei o Gonçalo. Queres contratar a Filipa? O Gonçalo encolheu os ombros a ajustar a gravata. A tua mãe tem razão. Precisamos de alguém que trate do social. As galas, os eventos de caridade. Tu odeias essas coisas. Deixa que ela o faça. Paga-lhe um salário de assistente. Tira-a de casa. Todos ganhamos. Cedi. Criei um cargo. Diretora de eventos especiais. No início, pareceu funcionar. A Filipa mudou-se para um apartamento que eu subsidiei e organizou a festa de Natal da empresa. Foi luxuosa, acima do orçamento, mas um sucesso. Depois, começaram as mudanças subtis. A Filipa começou a vir ao escritório todos os dias, vestida não com roupa de negócios, mas com vestidos justos, que estavam no limite do inapropriado. Passava horas no escritório do Gonçalo a discutir a logística dos eventos. Eu passava e ouvia-os a rir. Sempre que eu entrava na sala, eles calavam-se. O que é tão engraçado? Perguntava eu, sentindo uma pontada de inquietação. Só uma piada sobre um cliente, dizia a Filipa, sorrindo com aquele sorriso sacarino. Não entenderias, Catarina. É uma piada interna. Ela começou a juntar-se a nós nos almoços de negócios. Depois começou a substituir-me neles. Catarina, fica tu e termina as projeções trimestrais, dizia o Gonçalo. A Filipa e eu levaremos os promotores à marisqueira. Sabes que odeias conversa de circunstância. E eu odiava conversa de circunstância. Amava o trabalho. Então, deixei-os ir. Ficava no escritório a comer uma salada na minha secretária, a fazer números, a garantir que as nossas margens de lucro eram saudáveis, enquanto o meu marido e a minha irmã bebiam dry martinis e riam-se à minha custa. Notei mudanças no Gonçalo. Começou a vestir-se mais jovem. Comprou um Porsche que não precisava. Começou a ficar até tarde para networking. Quando expressei a minha preocupação, a Graça manipulou-me até ao infinito. Estás a ser paranoica, Catarina. Repreendeu-me ela. Deverias estar feliz por o Gonçalo e a Filipa se darem bem. A maioria dos homens odeia as suas cunhadas. É uma bênção. Não o estragues com os teus ciúmes. É impróprio de ti, ciúmes. Fez-me sentir como uma bruxa louca e insegura. Agora, ao olhar para a pasta do Projeto F no meu portátil, via a realidade. Os jantares de networking eram encontros, as viagens de negócios a Ibiza eram férias.
E os honorários de consultoria pagos a Filipa eram, na verdade, a sua mesada por ser amante dele. A serpente não se tinha simplesmente infiltrado na relva. Eu tinha aberto a porta, convidado-a a entrar e dado-lhe leite quente. E a pior parte, a minha mãe tinha segurado a porta. A Graça tinha mediado isto. Tinha empurrado a Filipa para o Gonçalo, sabendo exatamente do que a Filipa era capaz. Ela queria que a Filipa tivesse a vida que eu tinha construído, porque na sua mente distorcida, a Filipa merecia o reino, e eu era apenas a construtora, destinada a erguê-lo e ir-me embora. Bati com a mão na secretária barata do motel. A dor ancorou-me à realidade. Ok, sussurrei para o quarto vazio. Querem jogar o jogo divertido e irresponsável? Vamos ver o quão divertido é quando a arquiteta puxa o pilar de sustentação. Passei as 6 horas seguintes num transe de contabilidade forense. O acesso fantasma dava-me acesso a tudo, mas tinha de ser cuidadosa. Se fizesse alguma alteração, se alterasse algum ficheiro, os registros do sistema poderiam alertar o diretor de TI, um homem chamado Bruno, que costumava ser leal a mim, mas que agora, sem dúvida, respondia ao Gonçalo. Então, tornei-me um fantasma. Copiei, descarreguei, fiz capturas de ecrã, rastreei o fluxo de dinheiro. Era pior do que eu pensava. A imobiliária Teixeira Alves estava a ser sangrada para financiar o estilo de vida deles e as transferências para a empresa fantasma da Filipa. O Gonçalo tinha deixado de pagar aos fornecedores. Estávamos com 3 meses de atraso nos pagamentos às equipas de construção do novo arranha-céus no Distrito Financeiro. Estávamos em incumprimento dos juros de 2 empréstimos importantes. O Gonçalo estava a despir um santo para vestir a Filipa. A empresa, o trabalho da minha vida, era um castelo de cartas. Se os credores descobrissem, seríamos insolventes em 30 dias. Mas então encontrei algo que me fez endireitar. Era uma cadeia de e-mails entre o Gonçalo e um detetive privado chamado Investigações Albuquerque. A data era de há 2 anos. Assunto: vigilância. Alvo: C. Alves. Gonçalo: preciso de podres, qualquer coisa. Infidelidade, abuso de substâncias, instabilidade mental. Preciso de motivos para anular o acordo pré-nupcial. Albuquerque: senhor Teixeira, seguimos-la durante 6 meses. Ela vai para o trabalho, vai ao supermercado, vai à casa da mãe, trabalha até tarde. Não há podres. A mulher é uma santa. Gonçalo: procura mais a fundo, ou inventa algo. Não posso dar-lhe metade. A minha respiração ficou presa. 2 anos. Ele estava a planear livrar-se de mim há 2 anos, mas não conseguia encontrar uma maneira de o fazer sem perder dinheiro. E depois, um e-mail mais recente, datado de há 1 semana. Gonçalo: esquece os podres. Vamos com o ângulo do colapso mental. A família dela vai testemunhar. A mãe e a irmã estão a bordo. Alegaremos que ela está sobrecarregada de trabalho, paranoica, inapta para dirigir. Forçaremos uma moção de censura na administração. Assim que ela estiver fora, ativamos a cláusula de compra pela avaliação mais baixa. Graça: posso testemunhar que ela tem estado errática ultimamente. Muito emocional. Estou preocupada com ela. Gonçalo: temos de fazer o que é melhor para a empresa. Olhei para o ecrã, as lágrimas de raiva atoldarem-me a visão. A minha mãe, a minha própria mãe, estava a conspirar para me fazer passar por mentalmente instável, para que a sua menina de ouro pudesse roubar o meu marido e o meu dinheiro. És tu a errática, sibilei. Vou mostrar-vos o que é errático. Continuei a cavar. Precisava de uma alavanca. A evidência de fraude era boa, mas levaria tempo a provar em tribunal. Precisava de algo imediato, algo que aterrorizasse o Gonçalo. Encontrei-o nas declarações de impostos. No ano passado, para garantir um empréstimo maciço de uma empresa de capital de risco, o Gonçalo tinha inflacionado as taxas de ocupação das nossas propriedades comerciais. Tinha falsificado contratos de arrendamento. Tinha falsificado fisicamente as assinaturas de inquilinos que não existiam.
Isto não era apenas fraude civil, era fraude bancária. Era crime federal, com pena de prisão. E os documentos do empréstimo estavam assinados por Gonçalo Teixeira, CEO. A minha assinatura não estava neles. Eu tinha estado fora da cidade para o funeral da minha tia nessa semana, um funeral ao qual a Filipa faltou, e o Gonçalo tinha dito que trataria da papelada. Ele tinha assinado a sua própria sentença de morte e nem sequer sabia. Copiei os documentos do empréstimo, copiei os contratos falsos, criei um dossiê que era uma bomba nuclear. Olhei para o relógio. Eram 14 hours. Tinha estado a trabalhar sem parar durante 12 horas. Estava com fome, não me tinha lavado e funcionava à base de adrenalina. Precisava de um telemóvel pré-pago, não podia usar o meu. Provavelmente estavam a rastreá-lo ou a obter os registros. Fui a uma loja de conveniência do outro lado da rua, comprando um telemóvel barato com dinheiro. De volta ao quarto, sentei-me na cama e olhei para o novo telemóvel. Para quem podia ligar? Os meus amigos? A maioria eram amigos de casal, partilhados com o Gonçalo. Provavelmente ficariam do lado do charmoso Gonçalo ou manter-se-iam neutros. A minha família, obviamente não. Os meus funcionários, demasiado arriscado. Precisava de alguém poderoso, alguém que odiasse o Gonçalo, alguém com os recursos para travar uma guerra. Um nome surgiu na minha mente: Vasco de Albuquerque. Vasco era um magnata imobiliário multimilionário em Lisboa. Dinheiro antigo, implacável, mas com princípios. Há 3 anos, o Gonçalo tinha superado o Vasco num leilão por um terreno privilegiado no desenvolvimento da Expo 98. O Gonçalo tinha ganho subornando um vereador do urbanismo para reclassificar o terreno. Uma jogada à qual me opus ferozmente, mas que o Gonçalo fez pelas minhas costas. O Vasco tinha suspeitado de jogo sujo. Tinha chamado publicamente ao Gonçalo uma revista de fato barato. O Gonçalo tinha se rido, mas o Vasco nunca se tinha esquecido. Se eu fosse ao Vasco de Albuquerque com provas da fraude do Gonçalo, especificamente a fraude que lixou o Vasco naquele negócio, era um tiro no escuro. O Vasco poderia simplesmente rir-se de mim. Poderia expulsar-me, mas ele era a única pessoa em Lisboa com poder suficiente para me proteger da equipa jurídica do Gonçalo. Marquei o número do Grupo Albuquerque. Sabia-o de cor. Tinha olhado para ele vezes suficientes quando éramos rivais. Grupo Albuquerque, gabinete da presidência, respondeu uma voz nítida. Preciso de falar com o senhor de Albuquerque. Imediatamente. O senhor de Albuquerque está em reuniões. Posso perguntar? Do que se trata? Diga-lhe que é a Catarina Alves. Diga-lhe que sei como o Gonçalo Teixeira conseguiu a reclassificação do terreno da Expo. E diga-lhe que tem os e-mails. Houve uma pausa. Um momento, por favor. 30 segundos depois, uma voz grave e profunda soou na linha. Saro Alves, a que devo o prazer? O seu marido enviou-a para se gabar? O meu marido acabou de me despedir. Esvaziou as minhas contas bancárias e meteu a amante dele na minha casa, disse eu, com a voz firme. Não estou aqui para me gabar, senhor de Albuquerque. Estou aqui para o reduzir a cinzas, e pensei que talvez quisesse trazer os marshmallows. Silêncio. Depois, uma risada grave. Estou a ouvir. Antes de me encontrar com o Vasco de Albuquerque, havia mais uma ferida que eu tinha de cauterizar. Um ficheiro que eu tinha evitado na base de dados da Teixeira Alves, o fundo fiduciário do Lourenço. O Lourenço era o meu ponto fraco, o meu calcanhar de Aquiles. Eu tinha-o protegido do narcisismo do Gonçalo toda a sua vida. Quando o Gonçalo se esquecia do aniversário do Lourenço, eu comprava o presente e assinava com o nome do Gonçalo. Quando o Gonçalo faltava aos jogos de futebol do Lourenço, eu dizia ao Lourenço que o pai estava a trabalhar arduamente pelo nosso futuro. Tinha-o criado para acreditar que o pai dele era um herói, encobrindo a realidade de que o pai dele era um egoísta negligente. Agora percebia que esse foi o meu maior erro. Tinha protegido o Lourenço da verdade e, ao fazê-lo, tinha permitido que o Gonçalo comprasse a sua lealdade com mentiras. Abri os documentos do fundo fiduciário. O Gonçalo tinha modificado recentemente os termos.
Originalmente, o fundo seria pago aos 25 anos, condicionado à conclusão da universidade. Os novos termos, datados de há 2 semanas, acesso imediato a uma disposição de 200 mil euros em dinheiro. Transferência do título de propriedade do Porsche 911 de 2023 e a correspondência anexa. Lourenço, pai, a mãe vai passar-se se eu deixar a faculdade no próximo semestre. Gonçalo, a mãe não vai estar no comando por muito mais tempo, Lourenço. Ela trata-te como um miúdo. Eu trato-te como um homem. Queres o carro? Queres o dinheiro? Só tens de me apoiar quando chegar à altura. Tens de dizer aos advogados que a mãe tem andado a agir de forma estranha, que está instável. Lourenço. Bem, ela tem andado um bocado estressada ultimamente. Gonçalo. Exato. Ela está a perder o juízo. Temos de proteger a empresa. Se ficares comigo, faço-te vice-presidente de aquisições no próximo ano. Sem necessidade de diploma. Podes aprender em serviço, como eu. Lourenço. Vice-presidente? A sério? Ok, conta comigo. O que tenho de fazer? Li as palavras e o meu coração não se partiu apenas, pulverizou-se. Vice-presidente de aquisições? O Lourenço estava a chumbar a introdução à economia. Passava os fins de semana a jogar videojogos e a dormir até ao meio-dia. Não estava qualificado para gerir uma banca de limonada, muito menos um departamento numa empresa multimilionária. O Gonçalo estava a prepará-lo para o fracasso, a afagar o seu ego para usar como um peão contra mim. E o Lourenço, o meu doce menino, tinha vendido a sua mãe por um Porsche e um título que não tinha ganho. Lembrei-me da mensagem que ele me enviou na noite anterior. O pai diz que me corta a propina. Ele não estava preocupado com a propina, estava preocupado com o dinheiro fácil. Abri o extrato do cartão de crédito do Lourenço, aquele que eu pagava. Garrafeira do tio Pepe, 400 euros. Discoteca Lux, frágil, 1.000 euros. Custas judiciais, 500 euros. O meu filho estava em queda livre. O Gonçalo não o estava a educar, estava a consenti-lo para comprar um aliado. Peguei no meu telemóvel, pré-pago. Hesitei. Era o meu filho, mas o rapaz que se sentou naquele sofá e me disse para aceitar a realidade não era o rapaz que eu criei, era uma criação do seu pai. Se eu continuasse a amortecer a sua queda, perdê-lo-ia para sempre para o mundo de corrupção e superficialidade do Gonçalo. A única maneira de o salvar de verdade, era deixá-lo cair. Escrevi uma mensagem de texto. Não a enviei ainda, apenas a escrevi, a olhar para o cursor a piscar. Lourenço, vi os e-mails, vi o carro. Escolheste o caminho fácil, mas o caminho fácil é uma armadilha. Quando teu pai acabar de te usar, vai descartar-te, tal como a mim. Amo-te o suficiente para te deixar aprender isto da maneira mais difícil. Boa sorte, senhor vice-presidente. Guardei o rascunho, enxuguei os olhos, naveguei até o sistema de salários, removi o Lourenço da folha de pagamento de estagiário em que ele estava há 3 anos, apesar de nunca ter posto os pés no escritório. Não podia tocar no fundo fiduciário. O Gonçalo controlava-o agora, mas podia tocar no seguro de saúde. O Lourenço estava na minha apólice, a apólice que eu pagava pessoalmente. Remover dependente, Lourenço Teixeira. Motivo. Já não é estudante a tempo inteiro. Era mesquinho, era pequeno, mas era a primeira vez em 21 anos que eu não estava a resolver algo por ele. O meu telemóvel vibrou. Era a morada para a reunião com o Vasco de Albuquerque. Em 1 hora, Casino Estoril, salão biblioteca. Venha sozinha. Fechei o portátil, fui à casa de banho e atirei água fria à cara. Tentei arranjar o cabelo. O meu fato estava amarrotado, mas sacudiu. Pus uma camada de batom à minha armadura. Olhei-me ao espelho. A mulher que me olhava de volta parecia cansada, sim, mas parecia perigosa. Parecia uma mãe que tinha perdido as suas crias e não tinha nada a perder. Queres instabilidade, Gonçalo? Disse eu ao meu reflexo. Vou mostrar-te o que é um terremoto.
Entrei no Cassino Estoril com o mesmo fato amarrotado com que tinha fugido de minha casa, a carregar uma mala de portátil que continha provas suficientes para enviar o meu marido para o estabelecimento prisional de Lisboa. O porteiro olhou-me com ceticismo. Este lugar cheirava a dinheiro antigo, a charutos e a mogno, um mundo que o Vasco de Albuquerque governava. Encontrei-o na sala da biblioteca, sentado num cadeirão de couro a ler o Financial Times. Tinha 65 anos, cabelo prateado e olhos como pederneira polida. Não se levantou quando me aproximei. Sraovis, disse ele, dobrando o jornal. Tem um aspecto terrível. Sinto-me terrível, admiti, afundando-me na cadeira à sua frente. Mas o meu cérebro está a funcionar perfeitamente. Mencionou o negócio da Expo, disse o Vasco, indo direto ao assunto. Disse que tinha provas. Abri o meu portátil. Não perdi tempo com cortesias. Puxei o dossiê que tinha compilado no quarto do motel. Virei o ecrã para ele. Há 3 anos, o Gonçalo superou no terreno da Expo. Suspeitou que ele subornou o vereador do urbanismo, Jorge Pires. Tinha razão. O Vasco inclinou-se para a frente, os seus olhos a estreitarem-se. Aqui está a transferência bancária, disse eu, apontando para o ecrã. 50 mil euros para uma empresa fantasma chamada Serviços Pires, LDA. E aqui estão os e-mails entre o Gonçalo e o Pires a discutir a taxa de reclassificação acelerada. O Gonçalo foi desleixado. Usou o seu e-mail pessoal para o contacto inicial. O Vasco examinou os documentos. A sua expressão não mudou, mas o ar à sua volta pareceu tornar-se mais frio. Por que me está a mostrar isto agora? Você era a diretora de operações. Beneficiou deste acordo. Eu não sabia, disse eu, a minha voz firme. O Gonçalo mantinha uma contabilidade paralela. Encontrei-a ontem à noite, depois de ele me ter expulsado de casa, congelado as minhas contas e metido a minha irmã na minha cama. O Vasco levantou o olhar, um brilho de surpresa a cruzar o seu rosto, a irmã dele. E a minha mãe está a incentivá-los, acrescentei, uma risada amarga a escapar dos meus lábios. É uma reunião de família em pleno direito, e eu sou a única não convidada. Respirei fundo. Senhor de Albuquerque, não vim aqui para cuscovilhar. Vim para fazer um acordo. O Gonçalo está a tentar destruir-me. Falsificou a minha assinatura em empréstimos fraudulentos. Está a desviar fundos da empresa. Ele vai deixar a imobiliária Teixeira Alves como uma cratera fumegante. E quer que eu a salve? Perguntou o Vasco, levantando uma sobrancelha. Não. Quero que me ajude a enterrá-lo. E, em troca, dou-lhe a propriedade da Expo. O Vasco fez uma pausa. Continue. O Gonçalo está sobreendividado. Tem pouco dinheiro. Está prestes a entrar em incumprimento nos empréstimos de construção. Se o senhor intervir agora como um investidor cavaleiro branco, oferecendo um empréstimo ponte para salvar o projeto, ele aceitará. Ele está desesperado. E no contrato de empréstimo, incluímos uma cláusula de garantia. Se ele entrar em incumprimento, o que vai acontecer, porque eu conheço os números reais, o senhor fica com os ativos. Especificamente, a escritura da Expo. O Vasco olhou para mim por um longo momento. O silêncio prolongou-se, denso e tenso. Depois um sorriso lento espalhou-se pelo seu rosto. Não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de um predador a reconhecer outro predador. É vingativa, não é? Disse o Vasco suavemente. Sou eficiente, corrigi. O Gonçalo pensa que sou uma esposa desprezada que vai chorar para um canto. Ele não percebe que fui eu que escrevi o plano de negócios dele. O Vasco fechou o meu portátil e empurrou-o na minha direção. Gosto de si, Catarina. Tem coragem. O Gonçalo sempre me pareceu um pavão. Só penas, nenhum voo. Mas você é um falcão. Ele pegou no seu telemóvel. Vou ligar ao meu consultor pessoal. Ele é o melhor advogado de litígios de Lisboa. Ele representá-la-á no divórcio. Pro bono. Considere-o um investimento na nossa nova parceria. Obrigada, sussurrei. O alívio a inundar-me. E Catarina, acrescentou o Vasco, com os olhos duros,
Não me desaponte. Se fizermos isto, destruímo-lo completamente, sem piedade, sem o aceitar de volta quando ele chorar. Ele não vai estar a chorar, disse eu, a pensar no sorrisinho do Gonçalo quando me tirou o anel. Vai estar a gritar. O Vasco acenou com a cabeça. Bom, agora vamos arranjar-lhe um quarto de hotel que não cobre a hora. Não se pode planear uma guerra sem ter dormido. Naquela noite, dormi numa suíte do Hotel Palace Estoril, paga pelo Grupo Albuquerque. Tomei um longo banho, a esfregar a sujidade do motel da minha pele. Enquanto estava deitada entre os lençóis limpos e frescos, senti uma mudança profunda dentro de mim. Durante 20 anos, eu tinha sido a que resolvia as coisas. Tinha suavizado os erros do Gonçalo, limpado as suas confusões, feito com que ele parecesse bom. Tinha sido a cola invisível que mantinha tudo unido. Agora, eu ia ser o solvente. Ia dissolver tudo o que ele pensava que possuía. Peguei no meu telemóvel pré-pago e enviei ao Vasco uma mensagem de uma só palavra. Pronta. 3 dias depois, a armadilha estava montada. O advogado do Vasco, um homem assustadoramente calmo chamado Diogo Campos, tinha redigido o acordo de divórcio. Era uma obra-prima de distração legal. Na superfície, parecia uma rendição total. A proposta: o Gonçalo fica com a casa da família. O Gonçalo fica com a propriedade total da imobiliária Teixeira Alves. A Catarina recebe uma soma única de 500 mil euros, uma fração do que me era devido. A Catarina renuncia a toda e qualquer reivindicação de futura pensão de alimentos. Parecia que eu estava a desistir. Parecia que estava quebrada, desesperada por dinheiro, e que só queria fugir. O Gonçalo adoraria, alimentava o seu ego perfeitamente. Mas, enterrada nas profundezas do documento de 60 páginas, na secção 14, subsecção C, parágrafo 4, estava a cláusula da pílula venenosa. No caso de se descobrir que qualquer uma das partes deste acordo participou em atividades criminosas não reveladas, fraude ou desfalque durante o casamento, ou seja condenada por um crime grave no prazo de 24 meses após a assinatura, este acordo na sua totalidade será nulo e sem efeito. Em tal caso, todos os ativos, incluindo 100% das ações da empresa e os bens imóveis, reverterão para a parte não infratora a título de danos punitivos. O Gonçalo nunca lia as letras pequenas. Pagava a advogados para o fazerem, mas o seu advogado, o Sérgio Almeida, era preguiçoso. Eu sabia porque costumava pagar as suas faturas. O Almeida folheava os contratos, procurava os grandes números, a liquidação, a pensão. Ele não procuraria uma cláusula de reversão específica enterrada em texto genérico sobre responsabilidade. Encontrei-me com o Gonçalo e o seu advogado no escritório do Almeida. Não usava maquilhagem, usava uma camisola velha, mantive a cabeça baixa, a olhar para o chão. Precisava de vender a imagem da mulher derrotada. O Gonçalo entrou como se fosse o dono do mundo. Usava um fato italiano novo e cheirava a colônia cara, provavelmente um presente da Filipa. Ora, vejam só quem saiu do seu buraco, zombou o Gonçalo ao sentar-se. Espero que estejas pronta para assinar, Catarina. A Filipa e eu temos de encomendar os convites de casamento. Só me dá o cheque, disse eu, com a voz a tremer. Só quero ir-me embora, Gonçalo. Não consigo lutar mais contra ti. O Gonçalo riu-se, olhando para o Almeida. Vês? Eu disse-te que ela cederia. Não tem estômago para isto. O Almeida deslizou os papéis pela mesa. Acordo padrão, Catarina. Sais com 500 mil e uma folha em branco. Só assina aqui, aqui e aqui. Peguei na caneta. A minha mão tremia, em parte a atuar, em parte pura adrenalina. E o Lourenço? Perguntei suavemente. O Lourenço fica comigo, disse o Gonçalo, reclinando-se na cadeira. Ele é o meu vice-presidente agora. Vamos construir um império juntos, sem as tuas constantes queixas. Senti uma dor aguda no peito, mas engolia. Ok, cuida dele. Assina os malditos papéis. Catarina. ALVIS.
Pus o meu nome na linha que aparentemente me despojava de 20 anos de trabalho árduo. Depois, o Gonçalo assinou. Fê-lo com um floreado, um grande e arrogante G. Feito, disse o Almeida, fechando a pasta. O cheque será transferido para a tua conta amanhã. O Gonçalo levantou-se e abotoou o casaco. Olhou para mim com um sorrisinho que me deu arrepios. Sabes, Catarina, devias agradecer-me. Sempre foste demasiado tensa para esta vida. Vai viver para uma quinta ou algo assim. Arranja um bom bibliotecário. Adeus, Gonçalo, sussurrei. Enquanto ele caminhava para o elevador, ouvi o Gonçalo a rir-se com o Almeida. Foi mais fácil do que eu pensava. Nem sequer pediu a casa da praia. As portas do elevador fecharam-se, cortando a sua risada. Encostei-me à parede de metal e soltei um longo suspiro. Ele tinha assinado. A pílula venenosa estava ativa. Agora tudo o que eu tinha de fazer era provar a fraude, e eu já tinha as provas. Só precisava do palco certo para as apresentar. E que palco melhor do que o casamento? O Gonçalo e a Filipa tinham anunciado a data. Era em 3 semanas. Um casamento apressado, chamaram-lhe. Queriam ser legitimados antes da temporada de galas da primavera. 3 semanas. Esse era o meu prazo. Saí do edifício e entrei no carro com o motorista do Vasco. Ele assinou? Perguntou o Vasco do banco de trás. Ele assinou, disse eu, um sorriso genuíno finalmente a surgir. Ele pensa que comprou o meu silêncio por €500 mil. Ele acabou de assinar a entrega de toda a sua vida. O Vasco serviu-me um copo de água com gás. A arquiteta. A demolição, respondi. As 3 semanas seguintes foram um exercício de masoquismo. Tive de permanecer invisível enquanto o Gonçalo e a Filipa exibiam a sua vitória por toda Lisboa. Aluguei um pequeno apartamento discreto na Zona Norte, usando o meu apelido de solteira. Passei os dias com os contabilistas forenses do Vasco a construir o caso. Estávamos a transformar os dados brutos que eu tinha roubado num martelo legal. Todas as noites, torturava-me a verificar as redes sociais. O Instagram da Filipa era um vômito de luxo. Foto de um novo Mercedes descapotável. O meu futuro maridinho a mimar-me. Abençoada, novos começos. Foto da minha sala de jantar, redecorada com um papel de parede dourado e piroso, fora com o velho, viva o glamour. Finalmente, a tornar esta casa um lar. Isso doeu. Vê-la, a apagar o meu toque do lar que eu construí. Mas as publicações mais dolorosas vieram da minha mãe. A Graça publicou uma foto dos 3, Gonçalo, Filipa e ela, a brindar com taças de champanhe num jantar de degustação. Legenda. Finalmente, uma família que sabe desfrutar da vida. Tão orgulhosa da minha linda filha Filipa e do meu maravilhoso genro Gonçalo. O amor verdadeiro vence sempre. Amor verdadeiro. Ela tinha vendido a sua filha mais velha por um lugar numa mesa elegante. E o Lourenço? O Lourenço estava silencioso nas redes sociais, mas eu via os alertas dos cartões de crédito nas contas secundárias que ainda monitorizava, as que o Gonçalo ainda não tinha encontrado. Garrafeira do tio Pepe, €400. Discoteca Lux, €1.000. Custas judiciais, €500. O meu filho estava em queda livre. O Gonçalo não o estava a educar, estava a consenti-lo. Queria correr para o salvar, mas o Vasco deteve-me. Não pode salvar alguém que não quer ser salvo, Catarina, disse-me o Vasco suavemente. Ele escolheu o seu lado. Deixa que ele veja como é realmente esse lado quando as luzes se apagarem. Eu sabia que ele tinha razão, mas sentia-se como cortar um membro. Entretanto, a empresa apodrecia por dentro. Os meus espiões, a Rita na contabilidade e o Vitor na gestão de projetos, davam-me atualizações diárias. O Gonçalo não tem estado no escritório para além das 14 horas às semanas, escreveu-me a Rita. Está a deixar a Filipa planear a remodelação da imagem da empresa. Ela quer mudar o logótipo para rosa e dourado. Rosa e dourado, Catarina. Para uma empresa imobiliária comercial. Os empreiteiros ameaçam abandonar a obra do terreno da Expo, informou o Vitor. O Gonçalo disse que o cheque está a caminho.
Não está. Ele usou o dinheiro da construção para pagar o local do casamento. Deixem que arda, disse Liseu. Apenas documentem tudo. Guardem os e-mails onde ele vos diz para atrasar os pagamentos. O casamento ia ser no Hotel Palace Estoril, no grande salão. Era o local mais caro da cidade. A Filipa tinha convidado 300 pessoas, investidores, políticos, celebridades locais. Queriam cimentar o seu estatuto como o novo casal poderoso de Lisboa. Queriam uma audiência. Bem, pensei, a olhar para o convite que a Rita me tinha conseguido, querem um espetáculo? Vou dar-lhes um espetáculo. 2 dias antes do casamento, recebi uma última peça de alavancagem. Veio de uma fonte inesperada. O meu telemóvel tocou, número desconhecido. Olá, Catarina. Sou o Rui. Rui, o ex-marido da Filipa, o mecânico que ela tinha sangrado. Rui, disse eu, surpreendida. Como estás? Estou bem. Olha, soube do que aconteceu, do que eles te fizeram. É nojento. Concordei. Eu tenho algo, disse o Rui, baixando a voz. Quando a Filipa me deixou uma caixa de papéis na garagem. Ia queimá-los, mas revi-os ontem à noite. Catarina, ela tinha cartões de crédito em teu nome de há 3 anos. O sangue gelou-me. O quê? Ela abriu-os quando estava a ficar contigo. Interceptava o correio, esgotou-os e depois escondeu os extratos. Mas eu encontrei as cartas das agências de cobrança e encontrei uma carta do Gonçalo. Do Gonçalo. Sim, ele pagou um dos cartões. A carta diz: cobri esta, mas tens de ser mais cuidadosa. Se a Catarina vir isto no seu relatório de crédito, estamos mortos os dois. Continua com o plano. Mais 2 anos e levamos tudo. Mais 2 anos. A linha do tempo encaixava perfeitamente. O Gonçalo tinha estado a conspirar com a minha irmã para roubar a minha identidade e o meu dinheiro enquanto eu lhe dava de comer e um emprego. Rui, disse eu, a minha voz a tremer. Podes trazer-me essa caixa? Estou a caminho, disse ele. Quando o Rui me entregou essa caixa, senti a última fechadura a encaixar. Isto não era apenas fraude, era uma conspiração predatória, calculada e maligna. Olhei para a carta, escrita à mão pelo Gonçalo. Mais 2 anos, e levamos tudo. Guardei a carta no meu cofre. Obrigada, Rui, disse eu. Dá-lhes cabo do canastro, Catarina, disse ele com um sorriso sombrio. Tenciono, respondi. Tenciono dar-lhes o inferno inteiro. No dia antes do casamento, fiz algo perigoso. Fui ver o Lourenço. Sabia que não devia. O Vasco desaconselhou-me. Mas eu era mãe primeiro e ex-esposa vingativa segundo. Precisava de lhe dar uma última oportunidade para saltar do navio que se afundava. Esperei do lado de fora do seu novo T3, aquele que o Gonçalo tinha comprado com fundos da empresa. Às 11 da manhã, o Lourenço saiu a cambalear, com ar de ressaca. Usava óculos de sol de designer e uma sweatshirt que custava mais do que o meu primeiro carro. Lourenço, chamei. Ele sobressaltou-se, virando-se. Quando me viu, o seu rosto endureceu. Mãe, o que estás aqui a fazer? Estás a perseguir-me agora? Não te estou a perseguir. Estou a tentar salvar-te. Não preciso de ser salvo. Cuspiu ele, caminhando para o seu Porsche. Estou a dar-me lindamente. O pai acabou de me pôr a cargo da carteira da Zona Sul. Lourenço, ouve-me, disse eu, interpondo-me no seu caminho. O teu pai está a mentir-te. A empresa está falida. Ele está a roubar dinheiro para pagar este estilo de vida. Ele está a usar-te como escudo. Quando os federais vierem, e eles virão, o teu nome está nos documentos. O Lourenço riu-se. Foi um som oco e frágil. Estás só com ciúmes. Estás com ciúmes porque o pai está a ganhar e tu és. És uma Zé, ninguém. Estás a viver num buraco qualquer, não estás? O pai contou-me. Estou a viver na realidade, disse eu, a minha voz urgente. Lourenço, por favor, não vás ao casamento amanhã. Diz apenas que estás doente. Vai com os teus amigos. Simplesmente não estejas lá de pé ao lado dele quando acontecer. Quando acontecer o quê? Desafiou ele. Vais estragá-lo. Vais fazer uma cena. Deus, és patética, mãe. O pai disse que tentarias estragá-lo. Chamou-me patética.
Sentia a raiva a subir, mas reprimia. Lourenço, olha para mim. Eu criei-te. Eu conheço-te. Tu não és esta pessoa. És gentil. És inteligente. Não és um ladrão. Não sou um ladrão, gritou ele, o seu rosto a avermelhar. Sou um homem de negócios, como o pai. O pai é um vigarista, gritei de volta, e a Filipa é um parasita, e se ficares com eles, vais afundar-te com eles. O Lourenço fuzilou-me com o olhar. Depois, pegou no telemóvel. Vou chamar a segurança. Afasta-te de mim. Ele entrou no carro e acelerou o motor agressivamente. Enquanto saía a derrapar do estacionamento, baixou a janela e gritou. Não venhas amanhã, mãe. Ninguém te quer lá. És o passado. Vi-o afastar-se. O meu coração a partir-se novamente, mas desta vez a ruptura foi mais limpa. Eu tinha tentado, tinha estendido a mão. Ele tinha a afastado. Agora estava por sua conta. Conduzi de volta ao meu apartamento. O Vasco estava à minha espera com os preparativos finais. Como correu? Perguntou ele. Embora claramente soubesse a resposta pelo meu rosto, ele foi-se, disse eu categoricamente. Fizeram-lhe uma lavagem cerebral completa. Então aprenderá da maneira mais difícil, disse o Vasco. Estás pronta para amanhã? Sim. Temos os códigos de acesso ao projetor? Sim. A polícia está informada? Sim. O inspetor Souza espera-nos no lobby às 20 horas. O Vasco entregou-me um porta-fatos. Então vais precisar disto. Abri o fecho do porta-fatos. Lá dentro havia um fato. Não era um vestido de ex-esposa frenética e desesperada. Era um elegante smoking preto à medida. Yves Saint Laurent. Poderoso, elegante, severo. Veste a tua armadura, Catarina, disse o Vasco. Amanhã não és a vítima. És a carrasca. Toquei no tecido. Era fresco e suave. Obrigada, Vasco. Descansa um pouco, disse ele. Amanhã será uma noite longa. Eu não descansei. Sentei-me junto à janela, a observar as luzes da cidade. Pensei no Gonçalo e na Filipa, provavelmente a ensaiar os seus votos naquele momento. Provavelmente a rir-se de como se tinham safado. Mais 2 anos, e levamos tudo. Eles não teriam 2 anos. Nem sequer teriam 2 dias. Amanhã, o senhor e a senhora Teixeira iam ter um tipo de recepção muito diferente. A manhã do casamento amanheceu cinzenta e nublada. Um dia perfeito em Lisboa para um funeral. Passei a manhã a rever a apresentação. Tínhamos cronometrado tudo perfeitamente. Começaria logo após a montagem de vídeo da história de amor deles, que a Filipa tinha encomendado por 20.000 euros. Às 18 horas, os convidados começaram a chegar ao Hotel Palace Estoril. Vi a transmissão ao vivo de uma câmara que o Vasco tinha instalado no salão de baile. Ele tinha uma participação no hotel. Conseguir acesso foi trivial, era nauseabundo. A sala estava coberta de cristais e rosas cor-de-rosa, milhares delas. Havia uma escultura de gelo do Gonçalo e da Filipa entrelaçados. Vi a minha mãe, a Graça, a cumprimentar os convidados. Usava um vestido cor de champanhe, demasiado jovem para ela, radiante como se lhe tivesse saído a lotaria. Sim, não é maravilhoso? Ouvia dizer a um primo confuso. São almas gêmeas. A Catarina. Oh, a pobre Catarina não conseguiu lidar com o sucesso do Gonçalo. Está a tirar um tempo para si. Vi o Gonçalo. Parecia nervoso, mas triunfante. Estava a apertar mãos, a dar palmadas nas costas, a desempenhar o papel do rei benevolente. E a Filipa entrou com um vestido pronovias feito à medida, coberta de diamantes. Diamantes que a minha empresa pagou. Estava deslumbrante. Tinha de admitir. Deslumbrante e podre. A cerimônia começou. Ouvi-os a trocar votos. Prometo ser o teu parceiro em todas as coisas, disse o Gonçalo, olhando profundamente nos olhos da Filipa. Prometo apoiar os teus sonhos e passar a minha vida a fazer-te feliz, arrulhou a Filipa. Eu estava sentada na suíte do hotel, no andar de cima, a beber um café forte. Mentiras, sussurrei. Cada palavra é uma mentira. Estamos prontos? Perguntou o Vasco, consultando o seu relógio. O sinal está ao vivo, confirmou o técnico. Assim que der a ordem, sequestramos a transmissão.
Ainda não, disse eu. Espera pelos brindes. Espera até que todos estejam sentados e a olhar para os ecrãs. A recessão começou. O espumante fluía. O Gonçalo levantou-se para fazer um discurso. Quero agradecer a todos por estarem aqui, trovejou ele, segurando a mão da Filipa. Esta foi uma longa jornada, uma jornada para encontrar a verdadeira felicidade. Às vezes, temos de tomar decisões difíceis para encontrar o nosso verdadeiro destino. A multidão aplaudiu educadamente, embora eu tenha visto alguns olhares desconfortáveis. Todos conheciam o escândalo. Simplesmente não se importavam, desde que o bar aberto fosse de primeira. E a minha nova esposa, Filipa, continuou o Gonçalo. És a minha musa, a minha rocha, o meu tudo. O meu telemóvel vibrou. Era o sinal. Agora, disse eu. Embaixo, no salão de baile, as luzes diminuíram para a montagem de vídeo. Uma música sentimental começou a tocar. Fotos do Gonçalo e da Filipa em iates em Paris, na praia, apareceram nos enormes ecrãs atrás da mesa principal. A multidão suspirava. Levantei-me e alisei o meu casaco de smoking. Saí da suíte e dirigi-me ao elevador. Hora do espetáculo, disse o Vasco, caminhando ao meu lado. Dentro do elevador, vi os números a descer. 10, 9... O meu coração já não batia depressa. Batia lento e pesado, como um tambor de guerra. As portas do elevador abriram-se no nível do lobby. O inspetor Souza e 2 agentes uniformizados estavam à espera. Será o vice? Perguntou o inspetor. Sim, temos o mandado. Estamos prontos quando a senhora estiver. Dê-me 5 minutos, disse eu. Quero que eles o vejam antes de lhes porem as algemas. Entendido. Caminhei em direção às portas do salão de baile. Os seguranças, contratados pelo Gonçalo para me manter fora, deram um passo em frente. Senhora, este é um evento privado. E eu sou o dono do edifício, disse o Vasco de Albuquerque, saindo de trás de mim. Afastem-se, ou amanhã estarão à procura de trabalho. Os seguranças hesitaram. Reconheceram o Vasco e imediatamente recuaram. Empurrei as portas duplas. Lá dentro, a música tinha acabado de atingir um crescendo. O vídeo no ecrã mostrava o Gonçalo e a Filipa a beijarem-se em frente à Torre Eiffel. E então o ecrã piscou. A música foi cortada com um guincho de feedback. A sala ficou em silêncio. Nos enormes ecrãs, a imagem romântica desapareceu. No seu lugar, apareceu uma austera folha de cálculo, números a vermelho e depois um documento, um extrato de cartão de crédito. Nome: Filipa Alves. Morada: Rua dos Carvalhos, 124, a minha casa. Compra: anel de diamantes Cartier, 25.000 euros, pago por conta corporativa Teixeira Alves. Um murmúrio percorreu a multidão. O que é isto? Sibilou a Filipa, levantando-se. Gonçalo, arranja isto, cortem o sinal, gritou o Gonçalo para a cabine de audiovisuais. Desliguem-no, mas o técnico na cabine era nosso. Ele não o desligou, aumentou o volume. E então a minha voz, pré-gravada, ribombou pelos altifalantes. Olá, Gonçalo. Olá, Filipa. Queriam uma reunião de família? Queriam que todos testemunhassem a vossa união? Bem, então vamos mostrar-lhe sobre o que esta união está realmente construída. Todas as cabeças se viraram, não para o ecrã, mas para o fundo da sala, para mim. O silêncio no grande salão de baile era absoluto. 300 pares de olhos viraram-se nas suas cadeiras para me encarar. Caminhei pelo corredor central, os meus saltos a ressoar ritmicamente no chão de mármore. O smoking preto fazia-me parecer uma sombra contra o mar de flores cor-de-rosa. O Gonçalo estava congelado na mesa principal, o seu rosto a perder toda a cor. A Filipa apertava o guardanapo contra o peito, a boca aberta. A minha mãe, a Graça, parecia que estava prestes a ter um ataque cardíaco. Catarina, sussurrou o Gonçalo, o microfone a captar a sua voz trêmula. O que estás a fazer? Não parei até chegar ao centro da pista de dança, diretamente em frente à mesa principal. Olhei para eles, as pessoas que tinham sido o meu mundo,
Agora apenas figuras pequenas e assustadas num palco. Estou aqui para fazer um brinde, disse eu, a minha voz a projetar-se claramente sem necessidade de microfone. Segurei um controlo remoto, pressionei-o. O ecrã atrás deles mudou novamente. Desta vez, era a cadeia de e-mails entre o Gonçalo e o detetive privado. Gonçalo, procura mais a fundo. Ou inventa algo. Não posso dar-lhe metade. A multidão engasgou-se. Vi investidores, homens que o Gonçalo respeitava, homens de quem ele precisava, a inclinarem-se, a sussurrar furiosamente. Desliga isso, gritou o Gonçalo, a precipitar-se para a cabine do DJ. Segurança, tirem-na daqui. Senta-te, Gonçalo. A voz do Vasco de Albuquerque ribombou da entrada. A menos que queiras adicionar agressão à tua lista de crimes. O Gonçalo congelou. Viu o Vasco. Viu os polícias à espera nas sombras da saída. Isto é falso, gritou a Filipa, as lágrimas a escorrerem pelo seu rosto perfeitamente maquilhado. Ela está com ciúmes. Ela hackeou o sistema. Ela está louca. Louca. Pressionei o controlo novamente. Um novo documento apareceu. A aplicação de empréstimo fraudulenta para o projeto da Expo. Aqui tinha a minha assinatura desajeitadamente colada. A falsificação de documentos é loucura, Filipa? Perguntei calmamente. A fraude bancária é loucura, porque isso são anos de prisão. E adivinha que nome aparece nas empresas fantasma que recebem os fundos roubados? Pressionei novamente. Luz do Sul Investimentos. Proprietária. Filipa Alves. Apontei para ela. Não és apenas uma amante, és uma mula de dinheiro. O Gonçalo usou-te para lavar 3 milhões de euros. Ele disse-te isso? Disse-te que quando as finanças vierem à procura, virão pela tua assinatura? A Filipa olhou para o Gonçalo, os olhos esbugalhados de horror. Gonçalo, disseste que era otimização fiscal. Disseste que era legal. Cala-te, Filipa, sibilou o Gonçalo. Oh, não a cales, disse eu, sorrindo friamente. Deixa que ela explique. Deixa que ele explique à nossa mãe como se refere a ela. Clique. O e-mail apareceu. Assunto. A velha. Gonçalo, passa mais um cheque do fundo F à Graça. A velha é gananciosa. Enquanto lhe pagarmos o apartamento, ela manterá a Catarina no escuro. Ela venderia a própria filha por um orçamento de remodelação. A Graça emitiu um som que era meio gemido, meio engasgo. Levantou-se, as suas mãos a tremer tanto que derrubou a sua taça de champanhe. Gonçalo, grasnou ela, tu chamaste-me isso? Depois de tudo que fiz por ti, fiquei do teu lado. Traí a minha própria filha por ti. E o que é que isso te deu, mãe? Disse eu, olhando-a com pena. Um lugar num casamento que está prestes a tornar-se a cena de um crime. O Gonçalo olhou ao redor da sala, com os olhos desvairados. Viu o seu império a desmoronar-se em tempo real. Viu investidores a saírem. Viu empregados de mesa a pararem para olhar. Viu o fim. Tu assinaste o acordo, gritou-me ele, desesperado. Tu assinaste, renunciaste a tudo. Não podes tocar na empresa. Secção 14, disse eu simplesmente. A pílula venenosa. Se cometeste um crime, o acordo é nulo. E tudo, a casa, a empresa, os ativos, reverte para mim. Os joelhos do Gonçalo cederam. Ele desabou na sua cadeira. E o Lourenço, disse eu, voltando o meu olhar para o meu filho, que estava sentado na ponta da mesa, pálido como um fantasma. O Lourenço olhou para mim, aterrorizado. Olhou para o ecrã, onde agora eram exibidas as suas próprias mensagens de texto. Vice-presidente? A sério? Ok, conta comigo. Queria ser um homem de negócios, Lourenço? Disse eu suavemente. Então aqui está a tua primeira lição. Verifica bem os teus parceiros. Pressionei o controlo uma última vez. Um vídeo começou a ser reproduzido. Era uma gravação de vigilância do parque de estacionamento da empresa. Mostrava o Gonçalo a discutir com a Filipa 2 dias antes. Gonçalo, no vídeo.
Assim que conseguirmos o dinheiro do Albuquerque, livramo-nos do miúdo. O Lourenço é um peso morto. Deixamos-lhe a dívida fiscal e mudamo-nos para o Mônaco. Ele é demasiado estúpido para perceber. O salão ficou em silêncio sepulcral. O Lourenço levantou-se lentamente, olhou para o pai. A adoração de herói nos seus olhos tinha desaparecido, substituída por uma compreensão devastadora. Pai, sussurrou o Lourenço. Tu ias abandonar-me. O Gonçalo gaguejou. Lourenço, não era. Eu estava só estressado. Está fora de contexto. Chamaste-me estúpido, disse o Lourenço, a sua voz a quebrar-se. Disseste que eu era um peso morto. Lourenço, senta-te, ordenou o Gonçalo, a tentar recuperar o controlo. Não a ouças. O Lourenço não se sentou. Pegou na sua taça de espumante e atirou-a à cara do Gonçalo. Odeio-te, gritou o Lourenço. Odeio-te. O caos instalou-se. A Graça soluçava, a Filipa hiperventilava, o Gonçalo limpava o espumante da cara, parecendo um rato afogado. Baixei o controle remoto. A apresentação tinha terminado. Acenei com a cabeça para o inspetor Souza. A polícia entrou na sala. Os convidados afastaram-se como o mar vermelho. Gonçalo Teixeira, anunciou o inspetor. Está detido por fraude bancária, desfalque e falsificação de documentos. Filipa Alves está detida por conspiração e lavagem de dinheiro. Não, gritou a Filipa enquanto o agente lhe agarrava os pulsos. Eu não sabia. Sou só a namorada dele. Ele obrigou-me. Conte isso ao juiz, disse o agente, fechando as algemas. O Gonçalo não gritou, apenas me encarou. Enquanto o algemavam, olhou-me nos olhos. Estragaste tudo, cuspiu ele. Sua cabra vingativa e amarga. Aproximei-me dele. Fiquei tão perto que conseguia cheirar o seu medo. Eu não estraguei nada, Gonçalo, disse eu. Calma, como um lago gelado. Apenas acendi as luzes. E tu, é só uma barata que foi apanhada. Levaram-nos. Os convidados do casamento estavam em silêncio, atordoados. O único som era o choro da Graça. Olhei para a mesa principal uma última vez. O bolo estava intacto, as flores eram perfeitas, a ilusão estava destruída. Virei-me para o Vasco de Albuquerque. Acho que terminei aqui. Brilhante, disse o Vasco, oferecendo-me o seu braço. Absolutamente brilhante. Enquanto saíamos, não olhei para trás, para minha mãe a chorar ou para o meu filho devastado. Ainda não. Eles tinham feito a sua cama. Naquela noite, teriam de dormir nela. Os dias seguintes ao casamento foram um circo mediático. O Correio da Manhã publicou a história na primeira página. Blues nupciais. Magnata imobiliário detido no altar. Não dei entrevistas. Deixei que as provas falassem por si. Voltei para minha casa 3 dias depois. A polícia tinha-a libertado como cena do crime. Foi estranho voltar a entrar nas salas que eu tinha desenhado. As coisas da Filipa estavam por todo o lado. Roupas pirosas, revistas baratas, garrafas de vinho meio vazias. Contratei uma equipa de limpeza. Deitem tudo fora, disse-lhes. Tudo o que não for meu. Queimem os lençóis. Troquem os colchões. Queria esfregar o ADN dela da minha vida. Ao Gonçalo foi negada a fiança. O juiz considerou-o um risco de fuga devido ao plano do Mônaco gravado em vídeo. Estava na prisão de Lisboa a trocar os seus fatos italianos por um macacão laranja. A Filipa pagou a fiança, paga pela minha mãe, que tinha liquidado as suas poupanças de reforma para tirar o seu bebê. Mas a Filipa não estava livre. Enfrentava 5 a 10 anos. O seu rosto estava por toda a internet, como a caça-fortunas, a caminho da prisão. Entrei nos escritórios da Teixeira Alves, agora exclusivamente meus. Os funcionários receberam-me com uma mistura de medo e alívio. Vamos mudar o nome da empresa. Anunciei na primeira reunião geral. A Teixeira Alves morreu. Bem-vindos à Fênix Imobiliária. Eles aplaudiram, sabiam quem assinava os cheques. Uma semana depois, a minha mãe veio ver-me. Parecia 10 anos mais velha. O seu cabelo estava desleixado, os olhos vermelhos. Ficou no meu alpendre, a tremer. Catarina, disse ela, a voz trêmula. Graça,
disse eu, a bloquear a porta. Não lhe chamei mãe. Posso entrar? Está muito frio. Podes dizer o que tens a dizer daí. Ela estremeceu. Catarina, por favor. Sê razoável. A Filipa está aterrorizada. É só uma miúda. Não sabia o que estava a fazer. O Gonçalo manipulou-a. A Filipa tem 40 anos, disse eu friamente. Ela sabia que se estava a deitar com o meu marido. Sabia que estava a gastar o meu dinheiro. Ela assinou os papéis. É a tua irmã. Gemeu a Graça. Não podes deixá-la ir para a prisão. Tens de retirar as queixas. Diz ao procurador que foi um mal-entendido. Não foi um mal-entendido. Foi um crime. Se fizeres isto, sibilou a Graça, a sua dor a transformar-se no veneno familiar. Não és minha filha. Estás a destruir esta família. Rime. Foi um som leve, livre. Graça, tu destruíste esta família há 20 anos, quando decidiste que a Filipa era a princesa e eu a criada. Não vieste pedir desculpa. Vieste pedir-me para resolver isto novamente. Queres que eu seja o bode expiatório uma última vez para que a Filipa possa sair livre? Ela é delicada, ela é uma criminosa e tu és uma cúmplice. Eu vi os cheques que o Gonçalo te passou, honorários de consultoria. Aceitaste dinheiro para os ajudar a manipular-me. A Graça empalideceu. Não vou apresentar queixa contra ti, Graça, disse eu. Não porque te ame, mas porque não quero a vergonha de ver a minha mãe numa foto policial. Mas estás morta para mim. Não me ligues, não venhas aqui. Se precisares de dinheiro, pede a Filipa. Ah, espera, ela está falida. Fechei-lhe a porta na cara. Vi na câmara de segurança como ela ficou ali, a bater na porta, a gritar o meu nome. Depois, com os ombros caídos, afastou-se. Doeu. Claro que doeu. Mas foi a dor de tirar uma farpa, aguda, depois alívio. Depois havia o Lourenço. Ele não tinha ligado, não tinha vindo. Eu sabia que ele estava a dormir no sofá de um amigo porque as autoridades tinham confiscado o T3 e o Porsche. Esperei. Sabia que ele tinha de vir a mim nos seus próprios termos. 2 semanas depois, ele apareceu no meu escritório. Tinha um aspecto terrível. Tinha perdido peso. Usava calças de ganga velhas e uma t-shirt. Sem óculos de sol, sem atitude. Mãe, perguntou ele da porta. Levantei o olhar da minha secretária. Olá, Lourenço. Ele entrou e sentou-se na cadeira à minha frente. Olhou para as suas mãos. Desculpa, sussurrou ele. Fui estúpido. Ele fez-me sentir importante. Disse-me que era melhor que a faculdade. Disse-me que tu me estavas a reter. E tu acreditaste nele porque era mais fácil do que trabalhar. Disse eu, suave, mas firme. Sim, admitiu ele, as lágrimas a pingar para suas calças de ganga. Eu vi o vídeo. Ele chamou-me um peso morto. Ele ia abandonar-me. Eu não tenho nada, mãe. Levaram o carro. Não tenho dinheiro. Preciso de ajuda. Olhei para o meu filho. Queria abraçá-lo. Queria passar-lhe um cheque e resolver tudo. Mas eu era a arquiteta agora. E não se constrói uma estrutura forte sobre fundações rachadas. Amo-te, Lourenço, disse eu, mas não te vou dar dinheiro. Ele levantou o olhar, aterrorizado. Mas onde vou viver? Não sei. Isso tens tu de descobrir. Mãe, por favor. Este é o acordo, disse eu, deslizando um papel pela secretária. Isto é uma candidatura a um empréstimo para estudantes. E isto é uma candidatura de emprego para o departamento de correspondência da Fênix Imobiliária. Salário mínimo. Começas por baixo. Terminas o curso à noite. O departamento de correspondência? Perguntou ele, chocado. É pegar ou largar. Se queres ser um homem, Lourenço, ganhas isso. O Gonçalo deu-te coisas para te comprar. Eu estou a oferecer-te nada, para que possas construir-te a ti mesmo. Ele olhou para os papéis, olhou para mim, viu a resolução nos meus olhos. Lentamente, estendeu a mão e pegou na caneta. Ok, disse ele, a sua voz a tremer. Eu aceito o trabalho. Bom, disse eu. Apresenta-te a Rita nos RH. Ela dar-te-á um cartão de identificação. Não chegues atrasado. Ele levantou-se. Olhou para mim.
Olhou para mim de verdade, pela primeira vez em anos. Dás muito medo, mãe, disse ele, com um vislumbre de admiração na sua voz. Eu sei, sorri. Agora, ao trabalho, o julgamento foi curto. As provas eram esmagadoras. O Gonçalo Teixeira declarou-se culpado para evitar uma sentença de 20 anos. Apanhou 8 anos numa prisão federal, mais restituição. Parecia cinzento e derrotado na sala do tribunal. Não olhou para mim uma única vez. A Filipa aceitou um acordo com a acusação. 3 anos de prisão por fraude. Soluçou quando o martelo caiu. Olhou para a Graça na galeria, a gritar: "Mãe, faz alguma coisa." Mas a Graça não podia fazer nada. A Graça vivia num T0, a subsistir da segurança social, tendo perdido a sua mesada e o seu orgulho. Eu sentei-me na última fila, com o meu fato preto. Vi a justiça a ser feita. Não senti alegria, senti paz. O balanço estava finalmente corrigido. Epílogo. 1 ano depois, eu estava no meu escritório, no 40 grau andar, com vista para a cidade. O letreiro da Fênix Imobiliária na parede atrás de mim era de um elegante prateado e azul, sem vestígios de rosa. A empresa prosperava. Tínhamos acabado de fechar o negócio da Expo com o Vasco de Albuquerque. Ele ia fazer um empreendimento de uso misto, condomínios de luxo, mas também habitação a custos controlados e um centro comunitário. O meu telemóvel vibrou. Lourenço. Olá, mãe. Acabei de terminar o meu exame final de economia. Acho que arrasei. Além disso, a equipa de correspondência melhorou a eficiência de triagem em 15% esta semana. Aumento de salário? Sorri. Não te estiques. Mas o jantar é por minha conta esta noite, às 19 horas. O Lourenço estava a trabalhar arduamente. Estava cansado, sem dinheiro e humilde, e eu nunca tinha estado mais orgulhosa dele. Ele estava a tornar-se o homem que eu sabia que ele podia ser, não a caricatura que o seu pai tentou moldar. Bateram à minha porta. Entre. O Vasco de Albuquerque entrou com uma garrafa de champanhe. Pelo primeiro aniversário, disse ele, do dia em que queimaste o circo. Parece que foi há uma vida inteira, disse eu, aceitando o copo. Sabes, disse o Vasco, encostando-se à minha secretária, o Gonçalo enviou-me uma carta da prisão. Quer saber se lhe compro as ações das antigas empresas Fantasma. Precisa de dinheiro para o economato. O que lhe disseste? Disse-lhe que só faço negócios com a CEO. E a CEO está ocupada a construir um império. Brindamos. Olhei para o horizonte da cidade. Tinha perdido um marido, tinha perdido uma irmã, tinha perdido uma mãe, mas tinha me encontrado a mim mesma. Já não era o bode expiatório, não era a que resolvia as coisas, não era a esposa invisível. Eu era a Catarina Alves, a arquiteta. E a minha vida, finalmente, era verdadeiramente minha. Obrigada por ouvirem a minha história. Não foi fácil revivê-la, mas se a minha jornada puder ajudar uma única pessoa a enfrentar as pessoas tóxicas na sua vida, então valeu a pena. A família nem sempre é o sangue. A família são as pessoas que te respeitam, que te valorizam e que estão ao teu lado quando a tempestade chega. Se te estás a agarrar a alguém só porque é família, mas essa pessoa está a magoar-te, deixa ir. És forte o suficiente para construir algo novo. Se gostaste desta história e queres ver mais justiça a ser servida, por favor, clica no botão Gosto. Ajuda mesmo o canal a crescer e subscreve para não perderes a próxima história. E diz-me nos comentários, já tiveste de cortar com um membro tóxico da tua família? Como encontraste a força? Eu leio cada um dos comentários e adoraria ouvir a tua história. Até a próxima. Mantém-te forte, sê inteligente e nunca deixes que ninguém te tire as chaves do teu castelo.